Olá, dando início mais um Falando de Saúde, com dois convidados especiais, um que é mastologista e um radioterapeuta. Comigo estará o Dr. José Otávio Raggi e também o Dr. Marcelo Felipe Leonardo. Olá, Dr. José Otávio, como vai? Tudo bem, Cláudia, é um prazer estar aqui novamente com você. Eu é que agradeço, doutor. Seja bem-vindo Falando de Saúde. Muito obrigado. Dr. Marcelo Felipe Leonardo, como vai? Tudo ótimo, felizmente, né? Agradeço novamente o convite da entrevista. Eu é que agradeço, doutor. Doutor, hoje então o nosso tema será câncer de mamas, né? Qual o exame, doutor Marcelo, que é o mais indicado para detectar o câncer de mamas ainda nos pacientes? Isso depende muito da faixa etária, da idade de cada mulher, né? O principal exame para fazer rastreamento, fazer pesquisa de câncer de mama ainda é a mamografia. É o principal exame que deve ser feito a partir dos 40 anos, pelo menos uma vez ao ano, né? Em mulheres mais jovens, o ultrassom é a principal arma, porque a mama é muito densa normalmente e às vezes pela mamografia a gente não consegue fazer um diagnóstico. Então antes dos 40 anos, o ultrassom ele é muito bem-vindo, né? Normalmente o que eu indico? Desde que a mulher já tenha puberdade, né, desde jovem, que faça o ultrassom, pelo menos uma vez ao ano, até os 35 anos. Com 35 anos, uma mamografia de base, não viu nada, ultrassom até os 40 anos e a partir dos 40 anos, mamografia ultrassom todo ano. Infelizmente, não é isso que é preconizado pelo Sistema Único de Saúde, né? Existem algumas outras maneiras de fazer, né, o screening, né, a pesquisa, mas o ideal para não ter perda de diagnóstico é que façamos dessa maneira: o ultrassom antes dos 40 anos, uma vez ao ano, e a partir dos 40 anos, pelo menos mamografia e ultrassom uma vez ao ano. Com isso, nós vamos ter um diagnóstico mais precoce, não deixando passar de um ano para o outro um nódulo, um tumor que já deveria ser diagnosticado. Dr. José Otávio, são alguns anos, né, de atuação aí no Centro de Oncologia e Radioterapia Santana, mais ou menos 38 anos. Doutor. 38 anos. Doutor, em 38 anos, em média, quantos pacientes já passaram pelo Centro de Oncologia? Eu acredito que aproximadamente uns 25 mil pacientes. Doutor, de todas as áreas, né? Não mastologia. Veja bem. Doutor, deste número de pacientes, há um índice grande, né, de pacientes que são curados, né, doutor? O que as pessoas, às vezes, ficam com medo de ir em busca dessa informação. E o câncer tem cura, né, doutor José Otávio? Hoje aquele velho mito de que câncer não tem cura caiu por terra, né? Um dado estatístico bastante visível são os tumores pediátricos, que há 15 anos atrás a gente curava em média 10 a 20%. Hoje inverteu, hoje nós curamos de 80 a 90% dos pacientes pediátricos. Então, de um modo geral, a oncologia é a área da medicina que mais evoluiu nos últimos anos, sem dúvida. Tá? E particularmente falando de mama, o Dr. Marcelo também já viu isso. Há alguns anos atrás, independentemente do tamanho do tumor, a paciente ia para uma mastectomia, perdia sua mama. Hoje, raramente a gente vê uma paciente mastectomizada. Lógico que existe, tem algumas exceções que tem que fazer, às vezes até bilateral, né? Isso é a área do Dr. Marcelo, mas a coisa evoluiu de uma maneira fantástica. Doutor Marcelo, aquela paciente jovem que é detectado o câncer de mamas nela, há uma possibilidade de uma cura maior ou não tem nada a ver a questão idade do paciente? A paciente jovem, ela tem os dois lados da moeda, né? Infelizmente, quando o diagnóstico é em pessoas mais jovens, normalmente são tumores mais agressivos, que têm um crescimento mais rápido, né? Geralmente o diagnóstico é feito já com um nódulo maior, e são nódulos que têm maior capacidade de soltar células para o resto do corpo. Porém, essa paciente mais jovem também responde melhor ao tratamento, né? Principalmente a quimioterapia, elas são pacientes que respondem melhor, os tumores regridem com mais facilidade nas pacientes mais jovens, né? Mas, infelizmente, realmente, quando o diagnóstico é em pessoas mais jovens, normalmente ele é um pouco mais agressivo do que em pacientes mais idosas. Dr. José Otávio, a radioterapia na mama da paciente,
Essa paciente ela vai receber a dose somente no local onde tem o tumor ou é na mama inteira? Não, a gente trata a mama inteira e dependendo da idade da paciente, a gente faz um reforço de dose no leito cirúrgico. Certo. Tá? Porque como o Dr. Marcelo respondeu em outra oportunidade, a grande chance, quando há, é mais provável que seja no leito cirúrgico. Por isso, então, que a gente utiliza um reforço de dose no leito cirúrgico. Doutor, e existe aquela paciente também que tem os nódulos também nas axilas. Também é feita radioterapia neste local, né? Aí vai depender da cirurgia que foi feita. Se é uma cirurgia que retirou uma grande quantidade de gânglios, a gente pode considerar uma axila tratada. Certo. Se essa paciente tem vários gânglios comprometidos e foram tirados 5, 6, 8, 10, ou a gente pede para o mastologista reoperar, ou a gente trata essa axila, certo? Então, e também a gente tem que estar sempre uma barreira à frente. Eu chamo de barreira o que? Os linfonodos, tá? Os gânglios. Então a gente tem que tratar a outra barreira, que é a fossa supraclavicular. Então a gente trata profilaticamente. Doutor Marcelo, cada paciente é um tratamento único? Porque às vezes a paciente, ela fala assim, puxa, ela entra naquele momento assim de desespero, ela fala, eu acho que eu sou mais um número. E não é, né, doutor Marcelo? Não, sem dúvida. Cada caso é tratado de uma maneira, né? Dependendo de vários fatores, da idade, do tamanho do nódulo, do tipo de nódulo. Então, cada pessoa tem um tipo de tratamento. Não existe uma receita de bolo, vamos dizer assim, né? Então, tem gente que começa fazendo a cirurgia, tem gente que começa pela quimioterapia, tem gente que faz a radioterapia, tem gente que não faz a radioterapia. Cada caso tem que ser avaliado individualmente, né? Isso é o mais interessante. O doutor comentou comigo que cada paciente o doutor faz uma carta encaminhando de repente ao doutor José Otávio, outros colegas que estão envolvidos no tratamento. Isso ocorre, doutor Marcelo? Ocorre. Como o doutor José Otávio já mencionou, é um tratamento multidisciplinar, né? É feito pelo cirurgião de mama, que no caso sou eu, pelo radioterapeuta, que no caso é o doutor José Otávio, o oncologista clínico, que no caso é quem faz a quimioterapia, que dá os remédios que fazem matar essas células circulantes, né? E a hormonioterapia, que é feita também pelo oncologista clínico. Isso junto, né, com nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo. Tem que ser tratada multidisciplinarmente, ter vários profissionais envolvidos para o sucesso ser maior e ter menos efeitos colaterais relacionados ao tratamento. Doutor José Otávio, eu observo que no Centro de Oncologia e Radioterapia Santana, o doutor tem uma equipe grande de colaboradores. E lá leva-se em consideração a humanização, né, no tratamento dos pacientes. Isso é muito válido para receber um paciente pela primeira vez, né? Não só pela primeira vez, mas como é um tratamento diário, isso tem que ser cultivado e pedido fervorosamente à nossa equipe para que tenha uma receptividade bastante calorosa, porque o paciente sempre chega arrasado, né? Porque é um diagnóstico que hoje, como nós já frisamos, tem cura, mas ainda assusta muito o paciente. Então a gente procura acolher esse paciente da melhor maneira possível, com o melhor do bom humor, astral nas alturas, para que esse paciente se sinta acolhido, e isto vai favorecer, sem dúvida, o melhor prognóstico para ele. Porque quanto maior o seu bem-estar, o seu humor, o seu astral, eleva a imunidade do paciente. E a imunidade alta, você consegue um resultado mais satisfatório. Doutor, eu observo também que no meio médico o doutor é citado como amigo, né, da maioria dos médicos aqui da nossa cidade e até mesmo a nível nacional. Isso também favorece muito ao paciente, né? E esse contato direto que o doutor tem com os outros médicos envolvidos, né? São 38 anos, a gente já conhece bastante os colegas. Isso facilita muito, porque sempre existe um tipo de dúvida aqui, como é que foi feita a cirurgia, como foi feita a quimioterapia, enfim, a gente precisa às vezes trocar ideias. E a gente sempre conta com a boa vontade dos colegas nessa receptividade, nessa troca de ideias, e isso é muito favorável para o paciente.
Doutor Marcelo, o doutor, no momento que encaminha a paciente, o doutor manda uma carta, né, ao doutor José Otávio. E quando essa paciente retorna ao doutor, o doutor José Otávio manda um relatório, né, do tipo de tratamento que foi feito nessa paciente. Isso é muito válido para o doutor receber de volta essa paciente? Sim, sem dúvida, né, porque nesse relatório vem a dose que foi usada, a maneira como foi feito o tratamento, e nós conseguimos colocar isso no prontuário e saber o que foi feito, se no futuro eu precisar de algum dado desse, aquilo está documentado. É muito interessante essa conduta do Dr. José Otávio, para a gente documentar realmente o que foi feito e saber como lidar com isso no futuro. Dr. Marcelo, uma dica para a paciente que está nos acompanhando: qual é o sintoma de um câncer de mamas que elas têm que ficarem atentas? A principal orientação em relação a fazer a pesquisa, né, se tem alguma coisa ou não, é fazer os exames de rotina. É muito mais interessante nós termos uma alteração de imagem que não seja nem palpável nem visível, do que você ter um diagnóstico posterior, quando já é palpável essa alteração. Então, a principal dica é fazer os exames de rotina normalmente, né? Ultrassom antes dos 40 anos, pelo menos uma vez por ano, e a mamografia, pelo menos a partir dos 40 anos, todo ano, para se tiver que aparecer alguma coisa, nós vermos essa doença antes dela ficar palpável ou visível, né? Fora isso, fora os exames, qualquer alteração que tenha a mama, ou a palpação de um nódulo, um tumor, ou alguma alteração de pele, alguma saída de líquido diferente do habitual, tem que ser avaliada, né? A dor mamária, ela é uma queixa muito comum no consultório, né? A dor mamária sempre tem que ser avaliada. Normalmente, as pessoas que aparecem com câncer de mama não aparecem porque estão com dor, mas o fato de ter a dor não exclui a possibilidade de estar acontecendo alguma coisa. Então, sempre tem que ser avaliada essa dor também para saber o que está acontecendo para começar a doer a mama, né? Então, a principal dica é fazer os exames de rotina, as consultas com os médicos, né, habitualmente, que nós vamos fazer um diagnóstico mais precoce, com menos probabilidade de ter problema com o tratamento. Dr. José Otávio, a sua dica para as pacientes que chegaram aqui no Dr. Marcelo, receberam o diagnóstico de câncer de mamas e de repente estão assustadas. Qual a sua dica como radioterapeuta? Sempre confortá-las, aconselhá-las a continuar o seu segmento com o mastologista, que é o médico mais específico, mais apropriado para fazer o segmento dessa paciente, e sempre tentar dar uma força a ela, dizendo do bom prognóstico que agora a gente consegue com todas essas tecnologias, com novas medicações, com novas cirurgias, enfim, dá um acolhimento global para a paciente. Doutor José Otávio, no momento que a paciente está fazendo a radioterapia, ela pode ter uma vida normal também, né? Quase que normal, né, doutor? A única restrição que a gente pede para as pacientes é cuidado com o sol, porque o sol, a radioterapia irrita um pouquinho a pele, isso é normal. São raras as pacientes que não apresentam essa irritação, essa hiperemia de pele. Então, o único cuidado realmente que essa paciente tem que ter é com o sol, com relação à radioterapia. Dr. José Otávio, muito obrigada pela sua participação, né? Agradecendo aí que foram inúmeras perguntas que nós recebemos e o doutor aí com toda a sua vasta sabedoria e conhecimento nos ajudou, e que em breve eu possa estar aí entrevistando o doutor novamente. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, estamos às ordens. Muito obrigada, doutor. Doutor Marcelo, muito obrigada, né? É sempre uma honra tê-lo aqui no Falando de Saúde. E obrigada pelas dicas às pacientes, né, doutor? Porque hoje a sua missão como mastologista é exatamente trazer essas pacientes o mais rápido possível, né, doutor? Para que elas tenham um alto grau de cura, é isso? Eu que agradeço o convite e estou aqui à disposição. Obrigada, doutor. Por nada. E a vocês que nos acompanham no Falando de Saúde, muito obrigada. Lembrando que câncer de mamas tem cura, se for diagnosticado precocemente. Então, cuide-se. Obrigada e até o próximo.